Boa noite ao corpo de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Vós receberão poder quando o Espírito Santo vier até vós, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os fins da terra. Eu gostaria de titular minha devoção essa manhã: Posso eu conseguir uma testemunha? Vamos orar juntos. Pai, nesse próximo momento, peço que possa dizer algo de uma maneira muito especial. Minha oração possa ser multiplicada através da pregação da palavra, e esconda-me na cruz de Cristo, para que Cristo possa ser visto em mim, para que Ele possa ser ouvido, e no final do nosso tempo aqui juntos, que Jesus seja glorificado. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer bem brevemente com vocês sobre o que significa ser uma testemunha de Jesus Cristo. Esse termo, testemunha, é realmente um termo legal, porque numa corte de juízo, é alguém que vem, que dá um testemunho como a primeira pessoa que ele viu, o que eles encontraram. O testemunho pode ajudar o júri a tomar uma decisão. O testemunho pode ajudar o júri a fazer a sua mente, no sentido de tomar uma decisão. Pode ajudar a determinar o que é verdade. E eu gostaria de pausar para dizer que esta noite, para que de uma maneira que possa ser um testemunho para Jesus, tudo que você tem que ter é o testemunho. O seu testemunho é simplesmente a sua experiência, aquilo com que você ouviu e viu em Jesus Cristo. E a verdade é que você não precisa ter uma educação no seminário, você não precisa ter um certificado de ordenação, mas Deus pode usá-lo de uma maneira que você pode ajudar alguém. Ele pode usá-lo para ajudar alguém a tomar a decisão na sua mente. Você pode ajudar a você a decidir o que é verdade, mas simplesmente compartilhando o seu testemunho, aquilo que Deus já fez em você. Mas minha esperança hoje à noite é que eu possa, de alguma maneira, colocar no coração de cada crente que não quanto você sabe, mas que você possa, eu testemunho não com você, senão, mas aquilo que Jesus tem uma experiência com Jesus, para você ser um testemunho, você não é um testemunho especial, não é para elite, não é? É simplesmente pessoas que viram alguma coisa. Testemunhos são aqueles que têm uma experiência, e eu penso que todos nós temos testemunhos hoje à noite pelo poder de Deus. E falando do teu amor, e entrando na oração, vamos falar aquele que tem conhecido que Deus é um curador. Quantos de nós temos Deus providenciar a nossa cidade? Quantos de nós temos abrindo o caminho quando não tem nenhum caminho? E não importa quanto o maior, o grande seu testemunho seja, quando você testemunha, você é capaz de encarnar essa fé. Você pode dizer aos outros que Jesus é possível em Jesus Cristo. Você pode dar o seu testemunho que possa ajudar a pessoa que está num momento de dificuldade para que ter um encontro com Jesus. Alguém está aqui nessa maneira hoje à noite. Nós vamos falar de testemunho. Tem 3 princípios que eu gostaria de dizer para vocês. O primeiro é que ao testemunhar tem uma restrição chamada aquilo que eu ouvi. Aquilo que eu ouvi, a regra de aquilo que eu ouvi, pode apenas testemunhar daquilo que não que você viu ou ouviu pessoalmente. Você não pode testificar daquilo que alguém viu ou ouviu, ou que alguma outra pessoa experimentou. É apenas eu ouvi dizer. É inadmissível. Você só pode dar testemunho da sua experiência pessoal. E um dos talentos nos nossos tempos é que nós temos muitos santos que apenas o testemunho de que eu ouvi dizer, porque eles não têm um testemunho especial com Jesus. E aquilo dizer, aqueles que nasceram na igreja, deixa eu dizer a vocês que aqueles que já têm gerações de adventismo, não é suficiente ser apenas nascido na igreja. Não tem nenhum crédito no reino porque você foi nascido com adventista. Não, a herança denominacional
não é uma experiência que vai colocar em posição primordial, mas eu sou abençoado porque eu tenho uma oração e tenho culto com Jesus. Eu não posso ter no testemunho até que eu possa aprender e ter uma experiência com Deus quando eu ajoelho diante dele. Tem alguém aqui hoje à noite que usa o testemunho de ouvir dizer, porque você não aprende a celebrar o seu próprio testemunho. Eu gosto de dizer a esses que o meu testemunho não é poderoso ou não é miraculoso o suficiente, miraculoso o testemunho de outras pessoas, mas eu gostaria de sugerir, amigos, que o seu testemunho em Cristo seja mais do que suficiente. Tem alguém que pode dizer, pastor, nunca fui curado milagrosamente de uma doença incurável, mas você deve agradecer a Deus porque nenhuma doença incurável já vem até a sua porta. E alguém pode dizer, eu nunca vi Deus de uma maneira providenciar supernaturalmente, mas eu quero dizer a vocês, você deveria agradecer a Deus porque você está numa situação privilegiada e porque a sua cama já está preparada, a sua vida está preparada desde antes de você levante. Você nunca foi liberado de um demônio, mas talvez como Paulo, foi liberado da sua própria justiça e chegando até Jesus Cristo, minha palavra até aquele que nunca foram cegos para ver. Você nunca teve ouvidos que não puderam ouvir. Talvez você não teve paralítico que não pudesse andar, mas você pode testemunhar de que você pode testemunhar que todos nós fomos levantados ou trazidos da morte. Nós estamos todos mortos nas nossas transgressões. Em Romanos 6:3 diz que em Jesus, aqueles que foram batizados em Jesus, na sua morte, foram levantados, Romanos 6:5, foram levantados para andar em novidade de vida. Testemunho que Lázaro não tinha nada porque nós fomos nascidos novamente no Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu gostaria de testemunho dizer é que eu gostaria que você soubesse que testemunho o seu caráter vem em evidência. E, em outras palavras, aquilo que você é, a totalidade da sua integridade, a sua capacidade de verdade e entra no seu testemunho. Parte do seu testemunho, a verdade é que tem certos advogados que colocam algumas pessoas para testemunhar, e mesmo sabendo, eles têm testemunhos verdadeiros e aquele testemunho pode ser impeachment por alguma sua inconsistência. No recente julgamento, uma das coisas que permitiu essa pessoa estar falando, perdi o nome, é que a testemunha daquele que estava acusando estavam levando inconsistência. O caráter não podia testemunhar, chegaram à examinação, não podia. E por isso eles o deixaram ir. Não porque eles não creram nele, no seu testemunho, mas porque o testemunho foi inconsistente. E a verdade é que na igreja, em nosso tempo, nós temos indivíduos com testemunhos maravilhosos, mais poderosos, mas eles vêm de uma maneira, de um caráter questionável. Vou dizer com vocês, amigos, que o caráter daquele que testemunha deve ser tão importante como o poder daquele que querem testemunhar. Porque aquele que tem um testemunho poderoso, que sejam ignorados, são simplesmente porque por causa de um caráter questionável. Para ser claro, você não precisa ser perfeito para testemunhar. Você simplesmente deve ser autêntico para testemunhar. Você não precisa ter tudo junto, tudo ali no jeito preparado para você testemunhar. Você tem que ser pessoas para acreditar em você. E os maiores testemunhos não são aqueles que são falados, os maiores testemunhos são aqueles que são vividos. E desta maneira, o maior testemunho é uma vida transformada. Posso ter um testemunho aqui agora? Sim, amigos, no sábado à noite. Depois de um dia muito longo e pregar, eu gosto apenas de chegar e sentar e relaxar. Tem um cachorro-quente, um sorvete e tanto quanto o Barapica do sorvete chega e a televisão vem
Vem o comercial de exercício, e uma das coisas que eles farão, que nunca falam, a ciência daquela pílula, porque antes daquela fotografia de uma pessoa gorda, eles mostram a fotografia de uma pessoa magra, porque eles querem vender o produto da transformação. Mas eu creio que, amigos, nós somos transformados em Jesus Cristo. E as pessoas veem em nós quem nós éramos antes. E eles veem que nós nos tornamos. Essa é a transformação que será o seu testemunho. E eu gostaria de dizer a razão porque muitas pessoas não creem no nosso testemunho é porque eles não veem a nossa fotografia e eles veem a fotografia, eles não podem ver a diferença. A palavra, a Bíblia nos diz que cada pessoa que está em Cristo, ele é uma nova criação. Todas as coisas foram feitas novas. Posso ter um testemunho hoje à noite? E finalmente eu gostaria de dizer, ao finalizar, que ninguém pode crer no testemunho que é um refém, testemunho que é um que está agarrado pela obrigação. No seu testemunho não pode ser favorável, porque eles não fazem testemunhar voluntariamente. Eles são forçados pela lei a ser testemunhos, mesmo quando eles dão testemunhos verdadeiros, não é Cristo, porque eles foram forçados, são antagonizantes, faltou-lhes educação para que ninguém acredita nesses testemunhos. E sim, amigos meus, nos grandes problemas da igreja contemporânea é que nós temos muitas pessoas dando testemunhos hostis. E assim, amigos, aqueles que não são voluntários para ser testemunhos de Jesus Cristo. Testemunhos de Jesus. A verdade é que nós somos testemunhas pela nossa voz, pelas nossas palavras, nós damos testemunho pelos nossos dons, nós damos testemunhos pelos nossos recursos. Mas a igreja, no mundo pós-Covid, deve ter uma testemunha verdadeira para dar, para testemunhar, para falar e ouvir, para que o nosso problema é que nós voluntariamente temos ser obrigados a testemunhar para Jesus, mas não fazemos uma maneira, testemunho por outras coisas de uma maneira voluntária, mas como Jesus disse, aquilo que seu coração, aqui onde seus tesouros estarão o seu coração, que o coração está cheio, a sua vida dará testemunho disso. À medida que nós começamos a falar sobre isso, né? Todas as vezes que nós vimos nossos show predileto e imediatamente nós começamos a preparar para o próximo Netflix e nós dizemos a todas as pessoas que devem ir ver aquele show particular. E quando nós encontramos a nossa marca predileta no shopping center, nós damos testemunhos para dizer no Walmart, e nós dizemos a todas as pessoas que eles devem ir ali para quando nós encontramos a comida que é boa, nós devemos a todas as pessoas que devem ir naquele restaurante para ter aquilo que nós recebemos ou comemos, para não dizer a minha convicção hoje à noite, para que nós podamos testemunhar do nossos filmes, nós podemos testemunhar da nossa barganha, que nós podemos testemunhar da nossa comida. Se nós podemos testemunhar, eu também creio que testemunhar aquilo que o Senhor é bom e maravilhoso. Se nós sejamos capazes de testemunhar que o Senhor é maravilhoso e digno de louvor. Eu gosto de dizer a vocês, amigos, que nós somos um testemunho hostil, forçado, mas eu gostaria que todos cresçam, que todos nós, a alegria, não seja contingente sobre a promessa da segunda vinda de Jesus, a alegria estamos em Jesus. E em fato, amigos, não gostaria que soubesse que o testemunho não pode ser forçado, não ser incidental, mas devemos ser autênticos na verdadeira alegria de servir a Jesus. E sim, amigos, eu não gostaria de ser salvo só por ser adventista. Eu não quero ser disso por adventista, mas eu gosto de ser um adventista feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. E sim, amigos meus, eu gostaria de dizer que nós devemos esperar a esperança do futuro para sermos felizes, que todos nós nós devemos ter alegria no Senhor agora. E eu gosto de dizer a vocês, meus amigos, e o meu copo está transbordando de alegria, o meu coração está feliz,
e nem deve me forçar a pregar. E as suas palavras devem estar parte nos meus ossos. E eu não posso ser fraco em manter isso para mim, mas eu devo testemunhar que Deus tem sido bom para mim. Quando Deus abre as portas, quando Deus abre um caminho, faz um caminho, nós não temos que nos contentar, mas temos que honrar e glorificar o seu nome. E eu gosto de dizer ao concluir, quero dar uma história a vocês, lembrar de uma história que minha esposa e eu estávamos saindo num restaurante. E quando eu me recordo, quando algumas vezes a sua esposa tem uma maneira que não gosta do amigo dela e vai testar a sua comida. Eu lembro que eu disse à minha esposa que quando eu comer, você faz o pedido que você vai comer do seu prato, eu faço a ordem para comer do meu prato. E assim que nós possamos comer estamos sentados para comer a nossa comida familiar e nós estamos... A minha esposa, ela estava quieta. Enquanto ela estava comendo a sua comida, ela começa a fazer um som. E quando ela continuar a dizer, olhar e dizer, isso quando continuou a comer, ela começou a movimentar a sua mão e dizer, como eu disse no pequeno, nós vamos compartilhar a nossa comida hoje à noite, porque ela fez tanto barulho. Eu tive que consertar a minha rola, aquilo que eu havia determinado ao princípio, para que não faça nenhum... Se eu não tivesse feito nenhum barulho, eu não saberia dizer como a minha comida era tão gostosa, eu tenho prazer na sua... Eu dei a ela a oportunidade de testar a minha comida. E eu gosto de a mesma coisa que nós possamos dizer, como bom é o Senhor. Se nós não fizermos nenhum barulho, nós temos algum testemunho aqui hoje à noite. Foi que faça algum barulho com o seu testemunho, faça algum barulho com sua voz, faça um barulho com sua tipo de vida, estilo de vida, e diga ao mundo que possa ter o testar e saber que o Senhor é bom. E nesse momento eu gostaria de dizer, ouvir uma outra história maravilhosa e poderosa do canal Hope. I was very surprised. We got this light, we didn't understand it. I was so happy when he informed me of what he watched, even though we knew the gospel before. Evangelho antes. Muito surpreso quando recebemos essa luz, não entendemos, mas fiquei muito feliz quando informou-se com o tema que estava vendo. Temos tido conhecimento do Evangelho antes. We have 3 children. O meu marido e eu temos 3 filhos. Antes de chegarmos a nessa verdade, recebemos o Evangelho. Eu estava caminhando para um vilarejo próximo, o vilarejo de Bussa, quando uma chuva forte me obrigou a procurar abrigo e entrei na casa de alguém. A TV estava ligada no canal Hope Channel. Eles estavam ensinando a verdade muito bem, isso entrou no meu coração. E eu chamei e perguntei qual era o nome da igreja, e eles me disseram que se chamava Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nunca tinha ouvido o nome da Igreja Adventista antes, e eu fui lá então com 8 pessoas. Um pequeno grupo começou com o próprio Jesus Cristo. Estamos tentando outro idioma também, porque a Etiópia é multiétnica. Cerca de 86 idiomas são falados na Etiópia. Portanto, nós temos que alcançar essa grande nação da África usando o canal Hope. Minha equipe tem 12 membros. Transmitimos 24 horas em 3 línguas: Amharic, a Panorama e Tigrinya. Pergunte a qualquer adventista do sétimo dia no mundo. Nós estamos tentando alcançar a população ao nosso redor com as mensagens dos 3 anjos. Eu estava assistindo a diferentes mídias espirituais. De repente, liguei o Hope TV e eles estavam ensinando sobre o sábado.
Mas antes, não conseguia entender o Evangelho, mas agora entendemos o caminho. Antes de virmos para essa igreja, não conhecíamos nenhum versículo, não conhecíamos, entendi a Bíblia. Eu informei aos membros da igreja que assistissem o TV Hope Channel, na área central da Etiópia. Muitas igrejas protestantes já conhecem essa missão. Ao ouvir essa missão, eles já têm se convertido. Não entendo como o canal Hope está influenciando outras organizações, mas entendi isso e como o Hope, o canal na Etiópia, está influenciando outras igrejas protestantes na Etiópia. Depois fomos à igreja com a comissão e conversamos com eles, estudamos com eles, entendemos a verdade e chegamos à verdade. A igreja que estávamos na época, na qual fomos ensinados, era totalmente diferente. Chegamos a essa boa lição e recebemos essa boa missão. E então uma boa visão, uma boa mensagem e a lição está sendo passada adiante. Esse projeto é usado como centro de influência, com diferentes secções, onde as pessoas de Addis Ababa podem vir e ser atendidas através de refeitórios com comida vegetariana, hidroterapias, clínicas especializadas, céus, centros de livros adventistas e casas de hóspedes. E há muitos centros de reabilitação onde pessoas viciadas podem vir e receber aconselhamento de apoio para os jovens, para mulheres e crianças. Estamos adorando com 50 pessoas, mas agora somos 105 em números. Mas hoje, Deus nos ajudou por meio do canal Hope de televisão. Mudei a minha vida espiritual e também na minha vida em geral. Agora estou conduzindo a minha vida e a minha família de uma maneira muito boa. Estou empregado e agora sou um evangelista. Todos nós somos esperança. Todos nós somos esperança. Todos nós somos esperança. Amém. Vamos orar. Querido Deus, estamos muito contentes pela esperança que temos dentro de nós. Oramos, Senhor, para que nos dês força, para que nos equipes com a Tua verdade, Senhor, para um mundo que não Te conhece. Senhor, ajuda-nos a não depender de nós mesmos, da nossa força, mas como o Carlos está com a voz, ajuda-nos, Senhor, cada dia, com a dependente de Ti, Senhor, que o Teu Espírito contigo conosco, neste serviço de adoração. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.